Olá, meu nome é Maurício Barbosa, eu sou aluno do curso de Engenharia de Transportes, participo de um projeto de extensão do Geotecnologias na Redes. A nossa questão de hoje, que eu vou estar trazendo, é qual é o uso em área de faixa de domínio de rodovias federais em Goiás. A ideia de estar trazendo isso foi através de um curso oferecido pelo CIEG, que tratava de modelagem no processamento de processamentos no QGIS, onde o objetivo é de criar modelos para processar um grande volume de dados geográficos no software QGIS. Primeiramente, a gente vai começar com alguns conceitos básicos. O que é faixa de domínio em rodovia? Vamos lá. Aqui, no manual de projeto geométrico, que é do DENIT, fala que faixa de domínio é a área compreendendo a rodovia e suas instalações correlatas e faixas adjacentes legalmente delimitadas, de propriedade ou uso, domínio ou posse de órgão rodoviário, e sobre a qual se estende sua jurisdição. Deve ser previsto com largura suficiente para conter as instalações necessárias ao serviço de controle da operação da rodovia e permitir sua conservação, proteção e sua futura expansão. O próximo, a gente vai falar sobre um pouco das normas que determinam esse valor e o projeto Profat do DENIT. As normas, para cada, de acordo com o artigo 24 do Normas do Projeto de Estradas, também do DENIT, fala que nas zonas rurais a faixa de domínio terá uma largura mínima limitada pela distância de 10 metros, contada a partir das cristas de cores ou de pés de aterros, para cada um dos lados não sendo inferior aos seguintes limites. Aí aqui de acordo com a classe da rodovia e as regiões, se é uma região plana, ondulada ou montanhosa. E aí vai variar de acordo com essa tabelinha aqui. Falando agora do projeto, o DENIT tem um projeto chamado Profaixa, que é Programa Federal de Faixa de Domínio. Aí, com o lançamento do programa, são as áreas de perímetro urbano e rural que compreendem a pista das estradas até 40 metros de cada lado. Esse será a faixa de domínio que a gente irá adotar para a gente fazer o nosso modelador gráfico. As variáveis que a gente vai precisar vai ser o uso do solo, que a gente obteve do fonte de CIEG Goiás, que eles têm um site deles, CIEG, e as rodovias federais foram adquiridas do site do DENIT através do VGEL. Aqui, ó, o VGEL. Aí aqui tem as rodovias federais, a gente baixou e adquiriu esse dado. As características dos dados. O uso do solo, ele vem em SIRGA 2000, não projetado, e rodovias federais também vem em SIRGAs, só porque nenhum é projetado. Aqui no QGIS, a gente já elaborou o protótipo do modelador gráfico e ficou assim, aí só porque a gente vai começar do começo. Esse modelador de processamento, ele vai automatizar, em vez da gente fazer etapa por etapa, a gente cria esse algoritmo e ele faz e retorna a saída, que é o que a gente quer final. No caso nosso aqui, lembrando, é o uso em área de faixa de domínio de rodovias federais em Goiás. Beleza. Aqui foi como ficou o layout final do algoritmo. A gente vai começar ele do zero para vocês terem noção como ficou. Aqui são os dados
Aqui é o uso do solo de Goiás. E aqui são as rodovias federais de todo o Brasil que a gente adquiriu. Para começar, a gente vem aqui em cima, processar, gráfico, modelo. Aqui vai ser o ambiente onde a gente vai criar o algoritmo. Os input layers vai ser vetor, ou seja, vai ser as rodovias federais, mas eu vou deixar aqui como malha viária, underline viária. Qual que é o tipo de shape? É linhas, se é requerido. Quer dizer que esse processo ele é obrigatório? Sim, deixa assim. Beleza. Depois a gente tem que selecionar o atributo, porque a gente vai querer saber só as rodovias, no meu exemplo que eu estou dando, apenas do estado de Goiás. Então a gente tem que selecionar da tabela de atributos lá que vem na malha viária, selecionar apenas as rodovias do estado de Goiás. Então a gente vem aqui em Table Field e vamos colocar código underline UF. Aí a camada prima vai ser a malha viária e também é um processo requerido. Depois é necessário que a gente crie um campo chamado código do código da UF, ou seja, é aqui que vocês, quando rodar o programa, que vocês vão indicar qual que é a unidade de federação que vocês estão trabalhando. No meu caso vai ser Goiás. Então, para não colocar o algoritmo só para Goiás, eu estou criando esse campo do valor que seria um valor, ou seja, que é o código da UF. Valor padrão, não precisa colocar nada. A próxima etapa, a gente tem que a próxima etapa é extrair pelo atributo. Corrigindo, aqui não vai se chamar código F. Aqui é o atributo da tabela. Vamos chamar então de atributo. Que dependendo de cada dado, vai ser aonde que está aquele atributo, aquela coluna, onde que vai estar os códigos de cada município. Então aqui vamos chamar de município. A próxima etapa é a gente extrair por atributo, ou seja, selecionar apenas as rodovias federais do estado de Goiás, no meu caso. Então, eu venho aqui embaixo, tem a opção algoritmos. Aí aqui eu venho, a gente tem que saber que os algoritmos, para ser criado, as ferramentas, elas têm que estar dentro da caixa de ferramenta. Ou seja, a gente tem que conhecer cada uma delas. Você pode, se você souber onde já está, você pode vir aqui e pesquisar ou escrever o nome aqui. No caso agora, é extrair por atributo que a gente vai usar. É essa ferramenta, extrair por atributo. Ela está dentro dos geoalgoritmos do QGIS, ferramentas de seleção vetorial. A camada de entrada, como a gente já tinha criado, seria a malha viária. Atributo de seleção vai ser a coluna da onde a gente vai tirar. Igual, e o valor vai ser o código F. Ou seja, aqui, quando a gente rodar o algoritmo, a gente vai escolher qual o código da UF que você vai estar trabalhando. Certo. O próximo passo, como eu tinha falado anteriormente, as características, elas estão em circa 2000, mas não está projetado. Então, próximo passo, a gente vem aqui, apaga e reprojetar. Aí a gente vai reprojetar a camada.
Camada de entrada, no caso, vai ser o extraído, que é a nova camada que vai ser extraída apenas as rodovias do estado que a gente selecionou. Aí a gente vem aqui CRC destino, a gente vem nos 3 pontinhos e procura aqui. Como o exemplo que eu estou usando, o estado de Goiás é CIRGA 2000 UTM zona 22S. Aí eu vou usar essa. Aqui reprojetado não precisa colocar nada. Beleza, depois que eu reprojetei é necessário criar um buffer. Esse buffer vai ter a área, vai ter uma distância de acordo com o projeto Pro Faixa, que falamos aqui no início. A gente vai utilizar 40 metros de cada lado. Mas, dependendo de onde a gente está tirando, onde que é a fonte desses dados, pode variar essa faixa de domínio. Também, como eu tinha mostrado lá, que depende da classe, né? Qual que é a classe da rodovia. Então, para isso, vamos aqui. Apaga, escreve buffer. A gente vai utilizar buffer de distância fixa. Mas primeiro, aqui a distância é fixa. Só porque para não fixar uma distância aqui, a gente cancela. Vamos voltar em entradas e colocar uma caixinha number. Vai se chamar valor. Vamos colocar faixa de domínio. Underline domínio. Não precisa colocar máximo e mínimo, nem valor padrão. Agora sim, a gente volta em algoritmos. Buffer distância fixa. Camada de entrada vai ser do algoritmo reprojetado, que a gente reprojetou. A distância agora a gente vai pegar a faixa de domínio. Segmentos a gente vai deixar pelo padrão aqui mesmo. E aqui embaixo nem aqui a gente não mexe, só OK. Feito isso, a gente já selecionou as rodovias do estado que a gente quer trabalhar, reprojetou e criamos o buffer. Agora falta mais um dado. A gente vai estar trabalhando com uso do solo e rodovias federais. Agora falta a gente adicionar, a gente vem em entradas e adiciona, como o uso do solo é um vetor layer, a gente vai colocar aqui uso underline solo. Qual que é o tipo? Vai ser polígono, o tipo de shapefile. Ele veio aqui para cima, a gente arrasta, deixa ele mais embaixo. Como a gente fez com a camada que a gente extraiu, a gente também reprojeta para não ter problema na hora de rodar o modelo. Vemos aqui em algoritmo, reprojetar camada. Clica 2 vezes em cima ou arrasta aqui para dentro dessa caixa. Tanto faz. A camada de entrada é uso do solo. O CRC de destino também CIRGA 2000, porque no meu caso eu vou usar o estado de Goiás. OK. Pronto. Agora é necessário clipar as informações, ou seja, recortar o uso do solo de acordo com as rodovias. Aí a gente vem aqui, clip.
em inglês, né? Que seria recortar. Aí aqui em geoalgoritmos, recortar. Clica 2 vezes. A camada de entrada vai ser o uso do solo reprojetado. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado porque vai ter 2 reprojetados. O das rodovias e o do uso do solo. Então, o do uso do solo vai ser o último. A camada de corte é a malha viária, só porque agora é do buffer. E aqui sim a gente vai usar. A gente coloca saída, que é o produto final. E dá OK. Aí mexendo no mouse aqui, dá para você dar zoom ou diminuir. Pronto, o nosso algoritmo está finalizado. Aí a gente tem que vir aqui em cima e colocar o nome. Aí a gente pode colocar uso, underline faixa. E aqui a gente pode colocar faixa de domínio. Vem aqui no disquete e salva. Ele vai salvar diretamente na pasta de origem, onde está salvo o programa, mas você pode salvar em qualquer lugar. Mas é importante deixar o local de origem, porque ele já aparece automaticamente na caixa de ferramentas. Vamos salvar como uso, underline, solo. Uso quer dizer faixa, domínio e salva. O modelo foi salvo corretamente. Aí fecha. E observa, se aqui não tiver assim, com a caixa de ferramentas, você vem em processar caixa de ferramentas. Aqui já vai ter modelos. O nosso modelo a gente deixou como faixa de domínio, uso faixa. Aqui necessariamente a gente já entrou com os 2 dados, que é as rodovias e o uso do solo. Clica 2 vezes sobre o algoritmo. A malha viária, aí é o shape da malha viária. O uso do solo é o uso do solo. O atributo é necessário, antes de abrir aqui, você vai lá e abre a tabela de atributos das rodovias e procura onde que estão as siglas dos estados. Aqui no caso, o nome da coluna é SG underline UF. Aí aqui o valor do atributo então vai ser SG underline UF. Qual que é o código do F? No meu exemplo eu vou usar o estado de Goiás, mas aqui, como eu expliquei no início, você pode colocar qualquer estado que você for trabalhar. A faixa de domínio, como está especificado no Profaixa do DENIT, é 40 de cada lado. Ou seja, vai ser 80. Aí aqui você vai e salvar em arquivo. Você escolhe onde você quer salvar e dá o nome. Uso, underline, faixa. E coloca para rodar. Aí pronto, aqui apareceu agora saída, que é o resultado. A gente vem aqui, clica com o botão direito, vai em propriedades, estilo, é categorizado, e aqui a gente vai usar uso. Classifica, e aqui já vai ter o uso do solo. O tipo de uso de solo. Vou dar um zoom, porque como é muito pequeno, aqui a gente já vai ter a faixa de domínio com o seu uso de solo. No caso aqui nessa parte,
É a rodovia. Na verdade, que não é rodovia, que nesse trecho da rodovia, o uso que predomina é pastagem. Então, finalizando o vídeo, é isso. Quem já é inscrito no canal, deixe seu like, sugestões, qualquer dúvida pode deixar seus comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Até mais, obrigado.